Olá pessoal, a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos, tá? Pessoal, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você já é inscrito, ativa o sininho. Se você já ativou o sininho, divulga para alguém, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que vem muito com os nossos dias, mas para você entender um pouco os nossos dias, aquilo que nós estamos vivendo, é interessante nós pararmos para pensar um pouquinho como que era o mundo antes. Não antes de pandemia, não antes daquilo que nós estamos vivendo agora, mas simplesmente antes, a nossa história é dividida antes e depois de Cristo, tá? Então eu queria que pensar um pouco com você, antes que o cristianismo se espalhasse pela sociedade, antes que nós tivéssemos todas as mudanças sociais e culturais e religiosas que nós temos, antes de todos os direitos que nós temos, antes de tudo que foi conquistado, pensar um pouco, tá? E eu vou pegar um momento, um texto da Bíblia Sagrada para que você venha pensar comigo, tá? Sobre questão humana, pobreza, sobre valores, sobre todas essas coisas, tá? A Bíblia nos relata nos Evangelhos que quando Maria e José foram para Belém para se alistar, fazer o alistamento que era pedido por Roma, que cada tribo deveria, cada cidadão deveria se inscrever no lugar onde era nascido, sua família, onde pertencia, para que eles fizessem o censo. José e Maria foram para Belém, terra natal de José. E chegando ali, o que acontece? Maria estava perto de ter o bebê, grávida, e eles não encontram um lugar para se instalar, e o que sobra para eles é uma gruta, um lugar onde estão lá os animais, nos estábulos. Foi o único lugar que restou para eles. E é sobre esse contexto social que eu queria pensar com vocês, sabe? Naquele momento ali, veja só, era uma mulher grávida, ok. Era uma mulher que estava próximo a ter o bebê, ok. E por que isso não deu-se prioridade? Primeiro, porque ela não tinha posses, o esposo também não tinha posses, então não era alguém que poderia pagar um lugar melhor, mesmo que a cidade estivesse cheia. Talvez tivesse dinheiro, muito dinheiro, talvez conseguisse ir até um lugar onde pudesse se hospedar. Segundo, mulher grávida ou não, pouca importância ela ia ter se não tem dinheiro. Então, por isso se procura um lugar qualquer e ali ela vai ter o seu bebê. Tá? Pensando nesse contexto social, dá para a gente imaginar como que era naqueles dias, ou próximo àqueles dias antes e depois. Os direitos humanos, as prioridades, para quem que servia, o que pobre tinha, o que pobre não tinha, o que pobre podia, o que pobre não podia. Geralmente pobre só obedecia e era espancado e era pisoteado pela sociedade. E é nesse contexto social e cultural que nasce um menino que vem para mudar a história. Esse menino é Jesus Cristo. Esse menino cresce numa sociedade truculenta, numa sociedade que não respeita direitos humanos, direito dos pobres, direito das mulheres, não se respeita os mais velhos, não se respeita os necessitados, não se trata com dignidade o ser humano. E Jesus acompanha tudo isso durante 30 anos. Ele vai acompanhando tudo isso até que ele revela a sua verdadeira identidade. Aquele que veio para mudar a história, mudar o mundo. Leva-se um tempo, quando o cristianismo vai se espalhando pela sociedade, até que ele encontra um lugar na história que ele muda todo o contexto social. E aí nós que nascemos em um contexto social totalmente modificado, onde as políticas são diferentes, onde os direitos são pouco mais flexíveis para as pessoas têm algum tipo de direito na sociedade em que nós vivemos, e aí nós não paramos para pensar, então nós nunca provamos dessas coisas. Só que nós provamos de coisas diferentes. O que, é que nós provamos de coisas diferentes? Que nós comemos aquilo que as pessoas que estão no poder distribuem para a gente, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, atendendo algumas leis e de alguma forma camuflando aquilo que de maior tem, aquilo que de maior é de maior interesse, ou que seja, eles dão a sobra, que naquela época em que Jesus nasceu, nem a sobra dos ricos ficava para os pobres, o pobre era arrancado até o que tinha, né? Para poder pagar imposto a Roma. Hoje nós pagamos imposto e eles nos dão a sobra. Nós vivemos da sobra,
que os políticos que estão no poder, que nós mesmos colocamos lá, que eles nos concedem, né? Como se fosse bons senhores. E aí depois o que, que eles fazem? Eles vêm para nós e fazem o seguinte, eles de 4 em 4 anos eles vêm para nós e falam assim, olha, nós cedemos isso, consegui aquilo, sendo que eles estão lá justamente para conseguir essas coisas para nós. E mais interessante do que tudo isso é que eles nos dão as migalhas. Você vai entender isso melhor no próximo vídeo. Por quê? Porque eu vou falar um pouco do momento atual. Você vai entender que aquilo que nós temos hoje são migalhas perto daquilo que nós poderíamos ter. Mas isso eu estou colocando esse primeiro vídeo porque você entenda que esse contexto social era muito pior. Então nós temos muito que agradecer ao nosso Deus por ter enviado seu Filho para mudar um pouco do contexto social da nossa história através do cristianismo, através da igreja, mudar e nós ter alcançado todos os direitos que nós alcançamos. Talvez você não conheça um pouco da história e fica um pouco confuso esse vídeo para você, mas é por isso que eu coloco os vídeos mesmo, para você pensar em algumas coisas que você jamais pensaria, tá? Então, fica aqui o meu alerta para você pensar, agradecer por o contexto que nós vivemos, e o próximo vídeo eu vou falar sobre o contexto que vai ser mudado a partir do momento que nós estamos vivendo e o que está por vir, tá bom? Beleza? Fica na paz, até o próximo vídeo, divulga isso aqui para muitas pessoas, tá bom? Deus abençoe.